faz parte do culto, da bênção. Boa noite, irmãos. Pela graça e pela misericórdia de Deus, nós estamos outra vez neste lugar. O homem é um ser emotivo, né? Ele tem sentimentos que um animal irracional não tem. Por isso é que, em circunstâncias como essa, vendo o companheiro João Manuel, abala as estruturas emocionais da gente, é necessário que a gente até se refaça e se coloque em ordem outra vez, né? Nós vamos ler a escritura já anunciada e, posteriormente, nós vamos ouvir um hino da irmã Neide, né? Vamos ficar em pé? Eu quero agradecer de coração a oportunidade que o pastor Joaquim nos dá mais uma vez, dezenas de vezes, né? E dizer do nosso respeito pela igreja completa. Todos os membros, todas as pessoas que congregam. Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 9. Se os irmãos me permitirem, eu vou inverter a ordem que foi citada aqui. Lucas capítulo 9 e depois Mateus capítulo 4. Versículo 28 ao 35, diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha sido visto. Agora nós vamos ler Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães.
Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e a glória dele. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Vamos ouvir o hino ainda em pé, porque vocês descansam um pouco, né? Ficar assentados e depois nós vamos. Não há ninguém
Nosso Deus, Pai Celestial, nós estamos na Tua presença. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Por isso é que nós estamos reverentes, em temor, mas com os corações convictos, Senhor, e que tudo quanto fizermos aqui em Teu nome será abonado pelo Senhor. Trataremos de fazer tudo conforme está escrito, Senhor, dentro da Tua vontade. Se pregarmos, pregaremos como fomos ensinados. Se orarmos, oraremos como fomos ensinados. Se agradecermos, agradeceremos como está escrito. Enfim, tudo que for feito aqui, Senhor, trataremos de ser bíblicos e leais à Tua palavra. Por isso, ajuda-nos a todos nós, tanto quem ouve quanto quem fala, para que nós possamos ser edificados. Quero te pedir que o Senhor tire de mim especialmente todo temor, todo tremor de não me sair bem na mensagem, mesmo porque nós não estamos aqui para nos agradar um ao outro, mas para agradar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toma controle, Senhor, através do Espírito Santo de todo o ambiente, tanto aqui quanto lá fora, nas projeções na tela, que o Senhor possa nos abraçar num abraço caloroso e paternal, para que nós possamos sair daqui convictos de que somos filhos de Deus, temos um Pai no céu. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Nós temos todo o material nas mãos, nós os pregadores, para falar à igreja, já que a mensagem do profeta Irmão Brana é um verdadeiro universo de verdade, e nós teríamos então só que não deixar essa verdade de lado, ou essas verdades, e nos guiarmos por ela. Assim fizeram os apóstolos quando falaram da fé dos seus pais. Pedro, quando se levantou no Pentecostes, ele fez um discurso de 15 minutos, diz Irmão Brana, citando os profetas, a lei e os profetas, e dizendo a eles que Jesus era o cumprimento da lei e dos profetas. E aquilo foi tão poderoso, produziu um efeito tão grande, que em 15 minutos, 3.000 almas se renderam ao Senhor. Eu creio que ele falou muito pausadamente e calmamente, porque ele estava falando, citando a verdade. Por isso eu digo que nós, os pregadores todos, não precisamos trazer para o púlpito nenhum complexo. A nós nos basta somente citar, falar, tentar transmitir com emoção, com mais emoção ou menos emoção, em mais alto tom ou em um tom mais baixo, mas que tragamos somente aquilo que Irmão Brana disse, e estaremos seguros. No capítulo 4 do Evangelho segundo São Mateus, na escritura lida, nós temos a tentação de Jesus. No capítulo 9 de Lucas, nós temos a adoção de Jesus. E este tema, sobre estas duas escrituras, nós vamos tomar alguns minutos para nós sairmos daqui mais convictos, como eu já disse. Não existe nenhum relato sobre
a mocidade de Jesus, dos 12 até os 30 anos, quando ele começou a pregar o Evangelho. Mas de uma coisa é certa, uma coisa é muito certa: ele não passou um período como anjo dos 12 aos 30. Ele passou um período como qualquer homem passa. Ele passou este período sofrendo as mesmas coisas que nós sofremos. Isto, ao pensar nisso, nos dá uma segurança muito grande ao sabermos que não houve uma lacuna, uma brecha na vida de Jesus, que por ali o diabo pudesse nos causar algum dano sem que nós pudéssemos nos basear naquilo. O diabo não pode vir a nós e dizer assim: olha, ele foi omisso dos 12 aos 30 anos, então não passou por tais coisas, por isso que você está passando agora, então eu vou te engolir aqui porque ele não venceu isto. Ele passou por todas as lutas, as intempéries, tudo que nós passamos. Envelheceu, inclusive, tinha 12 quando desapareceu do relato bíblico e apareceu com 30. Portanto, de 12 aos 30, então, lá vão 18 anos, 28, 18 anos. Né? Ele envelheceu dos 12 aos 30. Mas, quando ele ingressou no ministério, especialmente, e muito especialmente, quando ele encontrou-se com João Batista para começar a realizar a obra de Deus, o diabo se importou com ele de uma maneira especial. De uma maneira muito especial. Enquanto ele exercia o seu ministério e antes da aparição de João em cena, ele trabalhava de tal forma que este evento acontecesse, o encontro dele com João. Se nós olharmos os evangelhos, nós vamos constatar que ele parece que tudo que ele dizia era como uma preparação para poder encontrar-se com João Batista. Mas logo que ele encontrou-se com João Batista, aconteceu um fato interessante, interessantíssimo. Logo que João o viu no meio da multidão e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o próprio João Batista veio com uma espécie de entrave, que já era uma influência, o certo que já era uma influência, porque no caso de Pedro também, um caso inocente até, já fora também, ou seria, porque ele estava no futuro, uma influência maligna. Com João, se não uma influência maligna, pelo menos uma razão humana. Aí, quando Jesus apareceu para ele, ele disse: mas escuta, eu é que careço ser batizado por você, e você vem a mim. Aí Jesus o repreendeu, no bom sentido, e disse: deixa, fique quieto, porque a mim me convém cumprir toda a justiça, tudo o que está escrito. Notem que ele já começou a usar o que estava escrito. Logo no início do seu ministério, ele já começou a usar o que está escrito. E a grande desgraça de todo homem, a começar de Eva, foi deixar de usar o que estava escrito. Foi deixar de fixar-se no que estava escrito. Mas escuta, eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim. Quer dizer, o carro está na frente dos bois. Ele disse: deixa, fica quieto, porque a mim me convém cumprir, ou a nós nos convém cumprir toda a justiça. E a partir dali, ele começou a enfrentar o diabo de maneira especial. E todo membro da noiva de Cristo, todo cristão verdadeiro, sabe perfeitamente que mesmo antes da nossa conversão, desde que nascemos, nós somos acometidos de muitas lutas, de muitas dificuldades. Mas como nunca depois que nós
especialmente temos um encontro com a palavra de Deus, e muito mais especialmente nós na mensagem sabemos que temos um encontro com o precursor, a exemplo dele, o precursor da sua vinda, e lá no caso da sua primeira vinda. E quando ele foi batizado e saiu da água, ele foi para o deserto ser tentado por Satanás. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque nos tomaria outro tema. Ele foi levado ou permitido por Deus, isso, levado pelas mãos ou pela direção do Espírito Santo para ser tentado. Um pequeno parênteses: tem muita gente que mistifica as coisas ao pensar que Deus não permite que o diabo faça determinadas coisas conosco. Permite, sim, senhores. Se permitiu ao próprio filho dele e o conduziu ao deserto com o objetivo de ser tentado pelo diabo, também conosco ele o fará. Porque a ele, a Deus, ou para Deus, existe uma ordem nas coisas. Nós é que somos, por ser homens e por sermos animais, nós é que temos a tendência da desordem, da desarrumação, mas tudo para Deus está perfeitamente em ordem. Tanto é assim que o universo, o cosmos existe e tudo está em ordem. De determinada altura para baixo é que a coisa virou de cabeça para baixo. Mas os astros giram exatamente da maneira que ele ordenou. Todas as estrelas, todas as galáxias, todos os corpos lá em cima giram exatamente igual. Porque Deus tem sua ordem de atuar, tem sua maneira de atuar. Mas havia um objetivo no coração do diabo ao tentá-lo. E nós vamos falar sobre isso um pouco. Tudo que o diabo queria, todo o objetivo da tentação de Jesus era evitar que ele fosse à cruz. Logo antes, um pouquinho, ele iria à adoção, porque não se vai à crucificação do eu total sem adoção, sem a aprovação de Deus, sem a maturidade dentro do conceito de Deus. Então, o objetivo do diabo era impedir que ele fosse à crucificação e, consequentemente, à morte, porque a crucificação, que seria a sua morte, daria lugar à ressurreição. A ressurreição, e que no final dessa palestra nós iremos falar sobre a ressurreição. Mas especialmente o diabo queria impedir que ele morresse, que ele dissesse tudo está consumado, porque ao dizer tudo está consumado, ele estaria abrindo o caminho para todo tipo de vitória que nós alcançamos hoje aqui. E o sinal que aquilo seria feito foi o véu do templo se rasgando de cima para baixo, demonstrando com isso que não fora obra de homem, que fora obra de Deus, porque se fosse de baixo para cima, podia ser que alguém duvidasse, não, alguém pegou uma tesoura, alguém soltou uma bomba, fez qualquer coisa, mas quando ele disse assim, tudo está consumado, o véu fez, rasgou de alto a baixo. E o véu era uma parede que nos separava os homens da incursão em Deus para principalmente para a adoção. De cada véu é esta vida religiosa, supérflua, que satisfaz só o intelecto, e o desejo de ser religioso, que não tem nenhuma vantagem, porque isso Caim tinha de sobra. Mas o diabo queria impedir que o verdadeiro Filho de Deus pudesse penetrar nas profundezas de Deus, já que Satanás faz tudo para que o homem penetre nas profundezas de Satanás através do mundo e das suas ofertas. E havia um empecilho para que o homem pudesse entrar em Deus, penetrar em Deus, através dessa incursão, conhecer a Deus, conforme a Bíblia diz, e prosseguir conhecendo a Deus. Um dos maiores desejos de Deus é abrir os braços
e dizer: vinde a mim, entrai por mim, caminhem por mim, busquem. Aí está, e nele está, como cantou o irmão João Manuel, a vida. E a vida está tudo, todo o seu plano, tudo que nós queremos está no interior de Deus, no ser de Deus, na natureza de Deus. Todos os atributos estão nele. Cura divina, tudo que você puder pensar aí agora, o véu impediria que você fizesse isso. Tanto que antes do véu se rasgar, tudo era na base do faz de conta. Entre aspas, era na base do faz de conta. O cordeiro é faz de conta que é Jesus. O pão é faz de conta que era a palavra, né? A vara de Arão faz de conta que há ressurreição. Tudo era na base do faz de conta. Agora, isso é de cá do véu. De lá do véu era tudo real. De lá do véu era tudo real. Não mais o cordeiro, tipo, mas agora o próprio Cristo. Não mais o maná, mas agora a própria carne dele, né? Não mais o sangue do bode, do carneiro, da ovelha, da rolinha, do boi, mas agora o sangue de Jesus Cristo, do verdadeiro Filho de Deus. Ora, meus irmãos, é claro que Satanás gosta que a gente brinque de faz de conta de religião. Claro que o diabo gosta que se faça de conta. Faz de conta que eu tenho uma vida abençoada. Faz de conta que eu oro. Faz de conta que eu sou consagrado. Faz de conta que eu estou na igreja reverente. Faz de conta que eu estou indo à igreja de coração. De cá do véu. De cá do véu desta vida supérflua, desta vida balofa, desta vida que não satisfaz ao Filho de Deus de maneira nenhuma, porque Ele é o Filho de Deus por excelência e a Ele não satisfez. Agora, lá no Monte da Tentação, aconteceram três coisas importantes. São três vitórias distintas que culminam numa só. Nós sabemos disso pela mensagem do irmão Branham. Em primeiro lugar, ele venceu a concupiscência da carne. E depois, em segundo lugar, ele venceu a soberba da vida. E em terceiro lugar, ele venceu a concupiscência dos olhos. Se nós formos tomar tudo isso aqui, item por item, nós vamos constatar que tudo isto se dá quando a pessoa não tem uma vida profunda em Deus. Não atravessa esta auréola, não atravessa este véu, não atravessa este empecilho, esta parede, e de cá está tudo isso. A concupiscência da carne. Ora, meus amados irmãos, o mundo caminha alicerçado nisso. Hoje nós estamos vivendo especialmente os dias tais quais os dias de Sodoma e Gomorra, quando a carne manda. E quando eu digo carne, está incluído todo ser homem. O homem governa, a razão governa. E ele estava com fome. Ora, a razão da fome é comida. A razão de estômago vazio é estômago cheio. E Satanás veio e lhe tentou exatamente na sua fome, na fome da carne. Porque se o diabo fosse tentar um filho de Deus na fome do Espírito, ele estaria ajudando o filho de Deus a avançar, a viajar em direção a Deus. Porque fome de Deus não é saciada por um boi, por uma vaca, por um carro, por uma coisa qualquer. Fome de Deus é saciada por Deus. O irmão Branham diz: no fundo clama ao fundo, que se você tem fome de Deus, há um Deus para responder. Agora, ele tentou Jesus na fome da carne. Se você é filho de Deus, então manda que esses pães se tornem, que essas pedras se tornem pães.
Porque se ele conseguisse nesta primeira investida, não haveria cruz. E não havendo cruz, não haveria consumação, não havia plano de redenção. E não havendo plano de redenção, olha nós cercados. Olha o homem cercado. Deus de lá e nós de cá. Deus do outro lado e nós de outro lado. Mas acontece que nós dissemos que ele lá com João Batista já sabia usar o que está escrito. E nós temos que admitir uma coisa: os denominacionais caíram nessa desgraça de ignorar isso. Deus não se vence a não ser, o diabo, melhor dizendo, não se vence a não ser com o que está escrito. Não há absolutamente nada que vença a Satanás a não ser o que está escrito. E não é à toa que o irmão Brana diz, são palavras dele, ele diz: quando Deus coloca uma tocha de fogo no coração de um pequeno rapaz ali numa igreja, e eles pegam e levam-no para o seminário, para ele se equipar para vencer a Satanás, mas ele não vai fazer isso, porque não se vence a Satanás com aprendizado, com amontoado na cabeça. Se vence a Satanás com a palavra que está escrita. Está escrito, Satanás: você não vai explorar a minha circunstância. Porque circunstância é uma coisa tremenda. Mas aí Satanás foi vencido na concupiscência da carne. Carne. Vocês já pensaram nas batalhas lá no tempo de Israel? É citado muito que os homens jaziam, os corpos dos homens jaziam, e o cheiro e o fedor exalava a quilômetros e quilômetros de distância. E nunca houve uma época, a exemplo de Sodoma e Gomorra, como a de hoje, quando a carne está operando em primeiro lugar. Só um lugar a carne não está vencendo: no corpo do Filho de Deus. Só no ministério do Filho de Deus é que a carne não está vencendo. Por quê? Seria uma afirmação, se alguém me perguntasse: prova! Mateus capítulo 4. Ali ele venceu justamente para que eu e você, por esta brecha e por este caminho, pudéssemos atravessar o véu rasgado e fazer esta incursão em Deus. Essa busca, essa penetração nesse universo, nessa profundeza, porque só fazendo isto é que nós escaparemos de sermos vencidos pelo que o diabo fez com ele. Logo a seguir, ele tentou a Jesus na soberba da vida. Não está isto operando hoje de uma forma desgraçada? O que seria soberba da vida? Seria tentar vencer para convencer que é capaz sozinho. Nós chegamos aqui ontem e vimos o pastor Joaquim dizer: posso todas as coisas. Agora, se ele parasse ali, ele estaria cometendo um sacrilégio. Isto é que é soberba da vida. Posso todas as coisas. Quando você diz posso todas as coisas, sem prosseguir na Escritura, você está dizendo que você pode fazer tudo o que você quiser, mas só que você estará sendo vencido por Satanás. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, que fortalecimento é esse? De onde vem isso? Vem exatamente da rejeição de Jesus, lá no Monte da Tentação, quando Satanás disse: você pode fazer isso. E ele podia mesmo. E havia uma escritura que respaldava isso. Se ele se atirasse, os anjos o segurariam, porque Deus prometera que seguraria. Mas ele estaria fazendo a vontade,
estaria fazendo a vontade da soberba, estaria fazendo a vontade da prepotência, do eu posso sem Deus. Aí ele outra vez, que coisa, irmãos, que coisa a igreja do Senhor. Outra vez ele lançou mão da única arma que vence a Satanás e diz: também está escrito, Satanás, também está escrito. E tornou a vencer a Satanás. Ali abrir-se-ia uma brecha muito grande para ele nos engolir, repito. Mas foi fechada a brecha e foi aberto o caminho para que o Filho de Deus não entrasse por esse caminho. E por último, ele levou a uma posição muito alta na vida, já que a primeira tentação foi lá no solo, a segunda já foi num degrau maior e a terceira já foi lá numa posição maior ainda. Levou num monte muito alto, por isso é o monte da tentação. Levou um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Esta é exatamente a visão que o diabo pode mostrar. Um dia eu estava meditando sobre isso com os olhos na Bíblia e eu tive que dar um tapa onde eu estava meditando e disse: Satanás, você não pode me mostrar o reino de Deus, porque isso aqui só quem faz é o Espírito Santo. Você só tem capacidade de me mostrar os reinos do mundo. Você não me mostra o reino de Deus, somente o Espírito Santo. E ele fez isso com Jesus. E é exatamente, isto é a unção maior hoje. Hoje é a unção maior. Olhe para a política, olhe para as igrejas, olhe para a vida da mulher, do homem. Hoje a beleza impera, governa. O próprio irmão Brana disse que já na época dele uma menina colegial era mais bonita do que a Miss América. E se o irmão Brana vivesse hoje, hein? Se o irmão Brana vivesse hoje, tudo que se faz hoje é em termos de reino do mundo. Reino do mundo. Só que tem uma coisa, veja bem que coisa paradoxal. O diabo estava mostrando os reinos do mundo para o reino de Deus, para Jesus, o Filho de Deus. E ele lançou mão outra vez da Escritura e disse: Satanás, está escrito. Está escrito. E venceu a Satanás no que estava escrito. Agora, quando Jesus foi para ali, a igreja hoje, a igreja tem necessidade de saber isso. Quando Jesus foi levado a um monte da adoção, ele pegou 3 pessoas. Ele pegou Pedro, Tiago e João para o monte da adoção. Eu quero dizer uma coisa antes de prosseguir para a igreja. Nesta noite, nenhum de nós, seja lá quem for, seja eu ministro, seja você um membro aí da igreja, assentada aí ou assentado aqui, nenhum de nós chegará ao monte da adoção sem que nós tenhamos vencido a Satanás no monte da tentação. Não se pode fazer isso. Não se chega ao monte da adoção, não se chega àquele lugar sem que antes nós tenhamos passado por esse monte tão difícil, por esse período tão difícil que todo cristão passa. Sabem por quê que não se chega lá? Porque quando Jesus, já em Lucas capítulo 9, versículo 28 ao 35, subiu aquele monte e levou Pedro, Tiago e João consigo, iria acontecer ali uma coisa gloriosa e que ficaria marcado pelo resto dos dias. Deus iria dar testemunho dele, de Jesus. Na mensagem Adoção, a ele ouvir, o irmão Brana fala tudo isso aí. Agora, na vitória no monte da tentação, aconteceu um fato interessante. Depois que Jesus venceu a terceira coisa, o diabo desistiu e o abandonou. Agora, é claro que ele não teve mais encontro com o diabo daquela forma, cara a cara.
Mas o diabo continuou trabalhando para que ele não fosse à cruz. Mas por outro lado, meus companheiros e meus irmãos, aconteceu uma coisa importante. Assim que o diabo trabalhava, ou como o diabo trabalhava para ele não ir à cruz, Deus trabalhava para ele ir à cruz. O que vale dizer isso? Vale dizer que nós não estamos sozinhos, que a igreja não está abandonada. Todo mundo sabe, doutrinariamente falando, que a adoção plena da igreja se dará na ressurreição. É claro, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas, enquanto nós caminhamos para lá, enquanto a igreja marcha para este lugar, ela precisa saber de uma coisa gloriosa. Existem momentos que a gente pensa que está sozinho. Como entre esses dois fatos, Jesus teve um fato importante na sua vida. Ele foi ainda para um terceiro lugar que nós poderíamos chamar o Monte da Lamentação, quando ele tomou a Pedro, Tiago e João outra vez e foi para o Getsêmani. Passar por aquela agonia tão grande, nós poderíamos ainda chamar de Monte da Agonia. E é exatamente o que a gente passa, a menos que a pessoa não esteja sendo guiada pelo Espírito Santo. Mas assim como ele passou por essas coisas, todos nós passamos, e vamos com ele um pouquinho para o Monte da Lamentação, chamada o Getsêmani. Quando ele vivia aquela agonia tão grande que ele iria entrar à cruz. E quem já teve a oportunidade de, numa madrugada, em lutas, não com a barriga cheia de tutu ou de outra coisa qualquer, mas num momento de agonia, num momento de tristeza, ele ir para um lugar e agonizar-se, porque vai chegar uma hora que dar-se-ia um evento importante na sua vida. Ele sabe ele prova um pouquinho do que Jesus passou. Inclusive era uma hora quando ninguém podia ajudá-lo. Aqueles homens que sempre estavam com ele, onde Jesus ia, Pedro, Tiago e João iam. Se Jesus ia ali comprar alguma coisa, Pedro, Tiago, João, vamos ali, eles iriam. Pois não há de ver que aqueles três companheiros, na hora que ele estava quase para entrar à cruz, aqueles três companheiros, ele disse, vamos ali orar, chamou eles para orar, vamos. Chamou eles para se recluir um pouquinho, vamos. A hora que eles chegaram no monte, deu um pesado sono nos três, e ele ficou só. Porque a agonia é só. Porque luta do cristão é só. Porque logo o evento vem aí. Logo a tempestade. Eu não tomei a mensagem e iria tomar, mas não encontrei a mensagem. Na tempestade que há de vir, nos primeiros parágrafos, o irmão Brana diz: todo filho de Deus, ou filha de Deus, disse, passará por um período de agonia e de tristezas antes de chegar isso. Ele passará por esse período, deixa eu achar aqui. Tempestade que se aproxima. Ele disse, eu não quero me perder aqui. Deixa os irmãos acharem para mim enquanto eu prossigo, senão eu perco a linha. É aqui nos primeiros parágrafos. Então ele tomou a Pedro, Tiago e João e foi para aquele monte. Sabe o que ele levou para ali, meus amados? Ele nos levou. Pedro, Tiago e João representavam a igreja. Eles eram as colunas da igreja. Nós estávamos inseridos ali neles, porque eles representavam a igreja ali. Para presenciar uma coisa importante.
para presenciar uma coisa que todo mundo precisa, de ouvir a voz de Deus falando a seu respeito. Porque conceito é uma coisa complexa demais. Conceito um do outro. Eu penso, você diz, eu penso que o irmão Luiz Mendes é tal pessoa. E especialmente o diabo. O diabo tem um conceito de nós. Agora Deus tem outro conceito. E Pedro, Tiago e João foram chamados para ali. Já estou falando do Monte da Transfiguração. Foram chamados para ali para ouvir. Porque a voz se dirigiu a eles, não foi a Jesus. Não havia ninguém de trás da moita ali, estava ali a igreja, a noiva, estava ali aqueles que precisavam ouvir aquilo. E quando eles chegaram ali, depararam com um quadro maravilhoso. Moisés e Elias estavam falando com ele. Moisés e Elias. Sabe o que representa Moisés e Elias? Eu fiquei pensando por que Deus levou Moisés e Elias. Fui ler a mensagem e encontrei. Levou Moisés e Elias. Moisés era a lei, Elias era a justiça de Deus, diz o irmão Branco. E aí, quando Moisés e Elias falavam com ele sobre a sua morte, veio, Jesus transfigurou-se, transformou-se completamente, o seu rosto começou a brilhar como ouro, seu cabelo ficou branquinho. E aí veio uma voz do céu e disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Sabe o que o irmão Brana diz? O irmão Brana diz que naquele instante ele estava dizendo, Deus estava dizendo assim: vejam, aí está Moisés e aí está Elias. Moisés a lei, Elias a justiça. Mas ele disse que Deus estava dizendo para eles: olha, vejam, aí está a lei, aí está a justiça de Deus. Mas não deem ouvido nem a lei, nem a justiça. Deem ouvido a graça que é Jesus Cristo. Não deem ouvido a Moisés, porque Moisés e Elias estão de cá do véu. Moisés e Elias estão só onde vai o bode, o carneiro, a ovelha, a rolinha e o novilho. Eles chegaram até ali, porque a lei e os profetas duraram até João, até a consumação. Mas eu vibrei quando Deus me mostrou aquilo ali. Vejam bem, é a figura resplandecente de Jesus, de rosto brilhando como ouro, como luz, uma luz brilhante, e o cabelo branco. O irmão Brana diz que aquilo ali é quando Deus aceita seu filho. Agora, nos lembremos que Jesus disse uma coisa: o grão de trigo, quando ele cair na terra, se ele não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muitos frutos. O que ele quis dizer com isso? Ele estava querendo dizer que todo o plano de Deus para a igreja, se ficasse somente nas manifestações, e as manifestações ficassem somente em Jesus, nós estaríamos perdidos. Então ali era o Filho de Deus que houvera saído do monte da tentação e agora ia receber, não de Moisés, não de Elias, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de João, porque eles estavam dormindo, mas de Deus, um testemunho que todos nós, seja homem, seja mulher, seja velho, seja criança, precisa ouvir no interior para prosseguir sendo e estando na vontade de Deus e até chegar onde Deus quer que chegue. Ainda que esse lugar seja a cruz, ainda que esse lugar seja cravos, ainda que esse lugar
seja uma coroa de espinho, ainda que esse lugar seja a sepultura. Mas é daí que nós nos evadimos. E ele quis evadir-se também, diz o profeta. Aí está o fracasso das organizações religiosas. Nascia um avivamento numa beleza de igreja. E ela abraçava aquilo. Mas quando chegava na hora suprema, na hora da aprovação, na hora da unção, na hora da maturidade, na hora do testemunho de Deus, elas evadiam-se. E morria ali mesmo. Mas graças a Deus que ele não evadiu-se. Olha, ele como homem, como eu, como nós, conforme Hebreus, e conforme o William Branham ainda, ele quis correr, diz o profeta. Ele quis evadir-se. Evadir é como você está preso numa coisa, numa contingência, preso numa cadeia, por exemplo, e encontrar um meio de abrir a porta para fugir. Pois não acreditam vocês que Jesus, o irmão Branham disse que Jesus chegou a ser tentado, por isso eu disse que o diabo o abandonou, mas não parou de insuflar. Aí ele alçou uma oração no monte da agonia. Pai, está incompreensível, está demais, eu não suporto, eu não dou conta. Fugiu da razão. Por que isso? Por que eles me fazem isso? Por que meus irmãos me tratam assim? Por que minha mulher me trata assim? Por que meu pai me trata assim? Os homens que são de Deus estão dormindo. Eu estou sozinho. O que é isso? E eu sei para onde vou. Eu sei o que me espera. Pai, se possível, se for possível, eu não quero ir. Mas graças a Deus que ali não terminou a frase. Ele diz, contudo, não é minha vontade. Não, senhores, não é minha, mas é o Senhor que governa a minha vida. E quando ele falou isso, irmãos, quando ele falou isso, foi como espremer um pano molhado. Foi como espremer um pano molhado. Começou a cair sangue. Deus estava espremendo, pisando o lagar. Dentro da sua soberania, fazendo com o filho o que ele achava melhor. Por isso ele achou melhor levar o seu filho, o seu primogênito, para o monte da tentação. Tão novinho, Senhor. Tão inexperiente, Senhor. Saiu da água agora. Mas eu disse no princípio que Deus tem ordem. Vocês não sabem que uma criança, quando nasce, se ela não chorar, ela morre? E logo que ele nasceu da água, Deus já foi dar as palmadas nele. Deus já foi permitir que ele fosse enfrentar. Eu fico pensando, será que a igreja, será que as pessoas entendem a profundidade e a imensidão desta mensagem? Será que a igreja está entendendo que é exatamente que ele é o primogênito da nova geração de Deus? Ele é o primeiro. Ele rasgou o véu para dizer, venham todos atrás de mim. Ele é o primogênito. E eu quero me ater um pouquinho aqui sobre primogenitura. Mas para não passar, vejam bem o que Deus fala na mensagem da tempestade que se aproxima. Ele diz, Jesus estava falando aqui nesta ocasião acerca de uma tempestade, a qual tem que chegar a todo homem e a toda mulher nascidos na terra. Não vai correr. Não vai correr. Não adianta correr para uma igrejinha presbiteriana litúrgica, não. Não, senhores. Se você for para as estrelas, eu estarei de lá, eu te derribo. Se você descer as profundezas do mar, lá eu estarei. Você tem que passar pelo que você tem que passar, acabou aqui. Uns mais, outros menos, mas a sua soberania decreta.
Ele uma vez contratou 3 trabalhadores, um 6 da manhã, outro 9 horas da manhã e outro meio-dia. E na hora do pagamento ele foi e pagou para os 6 da manhã 30 dinheiro, hipoteticamente falando. Veio os da 9, ele pagou 30 dinheiros. Veio do meio-dia, ele pagou 30 dinheiros. Aí o que começou a ser, disse: que justiça é essa? Eu começo às 6 da manhã e ganho 30. O outro começou às 9 e ganha 30. Ainda vem o outro que começou meio-dia e ganha 30. Ele disse para ele assim: eu não te prometi, não foi o céu? Foi, então toma o céu. Prometi para ele o céu também, então toma o céu. Toma a bênção. Agora a luta é da mesma maneira. A agonia é da mesma maneira. Uns mais, outros menos. Mas todos terão a sua. E como filhos, nós as receberemos como ele a recebeu. Não há como evitá-la. Essa tempestade vai chegar a você tarde ou cedo. E depende de classe de fundamento que você tem, se sua casa suportará a tempestade ou não. Ele tinha o fundamento do assim está escrito. Agora, ele já havia vencido a Satanás no monte da tentação. Que beleza! Agora ali estava ele. Lá estava ele no monte da transfiguração, e a voz do céu veio e disse: este é meu filho amado. A voz veio do céu, não veio de um alto-falante, não veio de uma coisa qualquer. Se alguém chegasse ali, como alguém chegou antes disso, ou mesmo depois, um pouco antes disso, e alguém apontou o dedo para ele: coitados, coitados, coitados. Alguém apontou o dedo e disse: bastardo. E ficou quieto, ele ficou quieto, não abriu a sua boca. O outro chegou e disse: tem demônios. Ele ficou quieto, não abriu a sua boca, esperando. Adúltero, ladrão, sem vergonha, safado, cachorra, isso, que eu não sei o que mais. Ele ficou quietinho. Mas o dia que ele estava lá, no monte, glorificado, brilhando, com autoridade, veio a voz do céu, não mais de fariseu, não mais de um homem qualquer, mas do Pai, e diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Eu quero ouvir esse conceito de Deus a meu respeito. E você quer ouvir esse conceito de Deus. Mas não nos esqueçamos, ele subiu ao monte da transfiguração, porque subira e vencera no monte da tentação e no monte, vou acrescentar aqui, agora, no monte da agonia, suando sangue. Agora, igreja do Senhor, veja bem, ele é o primogênito de toda a bênção. O que é o primogênito de toda a bênção? É que ele é o primeiro filho que venceu. Eu sou o segundo. Eu, o sujeito, nós somos o segundo. Nós somos os outros que venceram. Sabe o que era o primogênito? Primogênito. Oh, meu primogênito. Você já atentou para a bênção da primogenitura? O que é a bênção da primogenitura? Ah, é porque meu pai ia deixar dinheiro. Não, não era nada disso. É porque meu pai ia deixar as fazendas. Não. O primogênito era aquele que carregava nos lombos a semente da proliferação. Na genealogia, o primogênito é que daria sequência à linhagem. Não era o segundo filho, era o primeiro. Dentro da genealogia. Por que lá no Egito ele matou os primogênitos de tudo? Dos animais, porque não haveria. Era um tipo. De todo, de Faraó, porque herdaria. De Faraó, porque daria continuidade à sua semente. Era uma maldição. Não haveria sucessor. Jacó viu isso. Jacó viu isso. Se ele tivesse morrido ou sido vencido por Satanás,
não haveria igreja. Por que que Deus deu outra semente no lugar de Abel? Porque Abel sucedeu, porque Sete sucedeu a Abel na família de Deus. Senão teria só família do diabo no mundo, só cainitas. Ele é o primogênito de Deus. E nós somos seus irmãos. Por isso em Hebreus ele nos chama de irmãos. E nós somos a sua família. Ele é o primeiro grão que chegou à maturidade. Que coisa gloriosa é isso aqui. O primeiro grão que recebeu a adoção. O primeiro grão que foi aprovado. Porque ninguém entra ao rato sem ser aprovado, não. No conceito de Deus. Não no conceito dos meus colegas aqui ou da própria igreja. Meu ou seu. No conceito de Deus. Uma pessoa me disse assim, e certa vez eu chegando perto de uma pessoa e disse para ele assim, oh, mas Deus podia, naquela expressão inadvertida da gente, disse, meu Deus, Deus podia pôr fogo nesse mundo. Aí ele disse, não, esse mundo podia durar pelo menos mais uns 100 anos. Aí eu disse, para quê? Para o mundo continuar pecando? Aí ele disse, mas eu não estou vendo nenhum de vocês preparados. Eu falei assim, graças a Deus, que Deus não vai nos arrebatar segundo o seu conceito. Ele vai nos arrebatar segundo o conceito dele. Ele vai nos arrebatar segundo o que ele pensa de mim. Segundo o que ele pensa de nós. Ele não está alheio, ele não está dormindo, ele não cochila. A todas as lutas, ao seu monte da tentação, ele nem ao seu monte da aflição, ele está olhando tudo. Mas eu quero chegar rapidamente a isso aqui. Ele é o primeiro grão que chegou à maturidade. O que era cabelo branco e rosto resplandecente? Maturidade. Eu posso fazer ele passar por tudo de hoje em diante, inclusive pela cruz. Por isso, vou chamar um personagem aqui. Se ele estivesse vivo, eu iria chamá-lo aqui e dizer assim, Paulo de Tarso, venha cá. Eu não entendi uma coisa. Escuta aqui, que negócio é esse de onde está o inferno a sua vitória? Onde está a morte a sua vitória? Onde está o inferno? Como é que é? Onde está a morte, seu aguilhão? Onde está o inferno a sua vitória? Que negócio é esse? Como é que dá para entender isso? Dá para entender? Como que você entenderá isso aqui? Por que você falou isso aí, Paulo? É porque Paulo, vocês vejam, Paulo passou por tanta coisa. Paulo era um bom presbiteriano ou um bom protestante, maravilhoso, que nós não podíamos nem desatar as sandálias dele, mas logo ele encontrou com a palavra, converteu-se, e aí ele foi para o monte da tentação. Lugares que o recebiam com palmas e viva Paulo, agora precisava de misturar ele com os biscoitos, numa cesta de pão, e descer Paulo pela cerca, porque aqueles mesmos que o tinham como um grande homem, agora o estavam perseguindo. E Paulo foi esbofeteado por Satanás, viveu, arranjou para si marcas de Cristo, mas ele recebeu a aprovação de Deus. Deus o levou ao terceiro céu e ele viu coisas que não adiantava contar para ninguém. O crente precisa dessas coisas. O crente não pode aceitar a vida rasa. O crente não pode aceitar a vida supérflua, religiosa apenas. Não alimenta, não sustenta, e tem coisa muito pior para passar ainda. E quando Paulo foi chegar à morte, a exemplo de que Jesus chegaria à morte, quando eles botaram a cabecinha do velho Paulo careca lá na guilhotina, e disse, fala a última coisa aí, vamos, fala uma última coisa que você quer falar, e um chute nas nádegas dele. Fala, Paulo. Vocês pensaram que ia sair tudo quanto é espécie de blasfêmia. Ah, meu Deus do céu,
Não adianta ser crente, não. Vida de crente é uma vida desgraçada, uma vida perseguida, não sei mais o quê, e não sei mais o quê, e começasse a blasfemar. Mas Paulo já houvera passado pelo monte da tentação e da transfiguração, e estava seguro. Aí, com dificuldade, ele virou o pescoço, porque a guilhotina é uma tábua côncava e a outra convexa, assim, põe o pescoço lá dentro, e com dificuldade virou o pescocinho, e cantou aquele cântico que espantou o mundo, até hoje não se entende. Cantou aquele cântico, Jesus cantou, nós cantaremos, a igreja cantará na hora suprema. A igreja cantará na hora suprema. O primeiro primogênito que honrou a primogenitura. Jacó viu isso. Jacó viu. Que visão de Jacó. Jacó aqui opera numa inferência como um tipo do gentio. Que quem era primogênito era Esaú. Quem era primogênito era Esaú. Esaú é que seria contado na genealogia. Vocês sabem de uma coisa? A expressão bíblica seria esta aqui: o Deus de Abraão, de Isaque e de Esaú. Eternamente seria dito isso para todas as nações. Mas Esaú não enxerga isso, não enxergou isso. Esaú estava com fome. Esaú estava com fome, e para ele importava ali encher o ventre, importava saciar o seu desejo. O crente não é assim. O crente não é tão cego assim, que vende a sua primogenitura, que vende a sua fé por qualquer coisa. Jacó, vivo que só ele, entrou. Aí chegou, Esaú chegou. Parece que Jacó está... Não parece, irmãos. Eu vou abrir um parênteses aqui para não soar como uma coisa sacrílega, mas não parece um tentador? E era. Esaú, você está com fome? Estou. Quer um pratinho de lentilha, não? Mas claro, só se for em troca da primogenitura. Vocês sabem de uma coisa? Eu não vou entrar em presciência e predestinação, mas eu estive lendo sobre isso. Por que Jacó fez isso? Jacó viu isso. E agora, porque ele viu isso, ele foi contado na linhagem de Jesus. Peguem a Bíblia e olhem. Peguem o Velho Testamento e olhem. Teria que ser Esaú. Inclusive, ele teria que ser contado, e eu provo isso. Quem foi o pai dos patriarcas teria que ser Esaú. Mas foi Jacó. Sabem por quê? Porque ele enxergou que o primogênito de Deus teria uma linhagem, e ele tinha que entrar na linhagem. Isso é que é a adoção. Eu estava pensando, mas escuta, adoção não é adotar um filho que não é seu. Não é adotar um filho que é seu. Jacó entrou, ele não era filho, ele não era para entrar, Esaú que entraria. Nós não entraríamos, seria o judeu, mas os seus venderam-no por 30 dinheiros e nós ficamos com ele. Os seus venderam-no e nós o abraçamos. E agora, por onde um pregador erguer a mão e citar, ele é obrigado a dizer: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Exatamente, Deus de vivo e não de morto. Agora, aí veja bem, o encontro de Jesus. Aqui está. E lá no Monte da Transfiguração,
Lá no Monte da Transfiguração, ele foi feito o varão perfeito. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Deus disse, ele pode, se ele der um cheque em branco, foi isso que ele disse, foi? Eu assino embaixo. Então eu escrevi aqui, todo filho de Deus tem que ouvir a mesma voz. Senão, ele não tem vida, ele não consegue vencer. Ele foi então a primeira semente que atingiu a maturidade. Foi por isso que Jacó lutou com todas as armas para obter a primogenitura. Isto tem um tipo nas eras da igreja, sempre perdendo a bênção. Sempre. A igreja católica já manteve, já reteve, o irmão Brando diz, a primogenitura. Só que faz tempo que ela perdeu. Depois, os luteranos detiveram, tornaram a perder, e assim por diante. Eu vou pular, que eu vou terminar agora. Então, Jacó não era o melhor. Você também não era o melhor da sua igreja. Jacó não era o primogênito. Nós não éramos judeus. Agora tem uma coisa. Vejam bem. Essa primogenitura eu disse que daria prosseguimento à família de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que ele é o primogênito em tudo. Ele é o primeiro grão que amadureceu na adoção. Foi o primeiro grão que foi enterrado, mas foi o primeiro grão que ressuscitou. Presta atenção nisso aqui agora, porque estou terminando. E quando ele se levantar, ele diz assim: quando eu me levantar, eu atrairei todos a mim. Então, quando o primogênito dentre os mortos se levantar, você se levantará. Pode estar você onde estiver, naufragado no mar, ele te chamará, e o mar terá que dar. Queimado no fogo, se levantará. Na tumba, se levantará. Onde você estiver, onde eu me encontrar, aonde você está hoje, de onde você está hoje, ele te tirará. Foi por isto, agora aqui, foi por isto que Jesus não vendeu a primogenitura quando lhe foi oferecido na concupiscência da carne, na soberba da vida e na concupiscência dos olhos. E nós também rejeitaremos. Por isso estamos vencendo a Satanás hoje, no monte da tentação. E se morrermos, quando o primogênito se levantar, vamos ficar em pé agora, nos levantaremos com ele. Se não estivermos transformados ainda, estivermos vivos, seremos transformados com ele. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Fique em silêncio só um pouquinho. Quero que a minha voz seja bem nítida para você, para todos nós, inclusive para alguma pessoa que porventura ainda não tenha crido nesta mensagem. Olhe alguns acontecimentos na sua vida aí para trás. Uns mais, outros menos. Uns menos, outros mais.
mas todos têm uma coisa em comum. Todos têm uma coisa que um tem, o outro também tem. Semente original. Semente de Deus. E já que nós estamos falando em soberania de uma maneira mais, de uma visão maior, e ele soberano, debruçado sobre esta igreja. Deus debruçou-se sobre Jesus e tornou-se um com ele. Eu e o Pai somos um. A pirâmide é a estatura do varão perfeito, é a igreja, é um monte. É um monte. Então olhe para alguns acontecimentos da sua vida e veja a história. Veja como Deus te acompanhou em tudo. Veja por que você está aqui. Veja, houve momentos que você não compreendeu, não foi? Você perdeu entes queridos, até um atrás do outro. Você perdeu patrimônios. Você perdeu até a honestidade. Você perdeu, quem sabe, até a dignidade. Você perdeu até a castidade. Você perdeu tudo isso. Mas veja uma coisa, você está aqui. Você está aqui. Eu quero que você pense agora, igreja, nesta igreja como uma pirâmide. Toda pirâmide tem um interior. Nós estamos dentro dela. Jesus Cristo, no monte da transfiguração, ele era o varão perfeito, para que eu fosse o varão perfeito. Agora eu vou perguntar para um homem: não sou homem, não sou varão perfeito? Não, você é um fracasso. Agora eu vou perguntar para Deus: Senhor, eu não sou um varão perfeito? Tu és meu filho amado. Tu és meu filho amado. Tu és minha filha amada. Pai, Pai Celestial, eu sei, sem nenhuma frustração, sem nenhum complexo, eu sei que pregador nenhum dá conta de pregar o que quer pregar. Agora eu estou convicto, Senhor, de que esse caminho é aberto, estas vitórias dadas, eu e os meus irmãos temos assimilado. Estamos aqui, Senhor, somos filhos de Deus. Nós não somos um mulo. Um mulo não tem genealogia. Um mulo não tem semente. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herança sua. Abençoa essas mulheres, como aquelas que entram no meu escritório ali, e eu vejo que elas estão em pleno monte, hora da tentação, hora da agonia. Entram irmãos, estão agonizados com a família, está a ponto de acontecer alguma coisa, ora sendo tentado, ora na agonia. Mas também eu vejo muitos irmãos, e até aqueles próprios, no monte da maturidade, no monte da autoridade, no monte da revelação, no monte do conceito de Deus. Toma-nos nas tuas mãos. A mim, necessitado, muito necessitado, tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Só
Assentai-vos um pouquinho, irmãos, assentai mais um pouquinho. Eu tenho um pedido.